Bom dia, então, pessoal. A pedido do Natan, vou revisar aí com vocês o que a gente viu nas aulas passadas sobre a teoria ali das grandezas proporcionais, tá? Então, assim, em primeiro lugar, tá? Se eu tenho aqui, ó, grandezas proporcionais. Professor, não esquece de destacar o teu vídeo, ao invés de ficar na exibição de galeria, porque senão não dá para ver Não, os cálculos. tá na exibição do orador. Para mim, tá na exibição do orador. Tá? A minha tela tá grande. Eu aqui tô aparecendo grande. Vocês... Pra mim também. No cantinho dá pra colocar na exibição do orador, vai ficar maior. Isso. Tá, não, tranquilo. Tá na exibição do orador. E tá gravando. Então, assim, ó, diretamente proporcionais, cara, que foi só o que a gente viu até agora. Quando é que duas grandezas são diretamente proporcionais, cara? Duas grandezas, né, x e y. Grandezas. Quando acontece o seguinte, cara, quando y dividido por x é sempre constante. Tá? Até posso botar c aqui de constante. C de constante. Tá? É quando isso aqui acontece, cara. Só que quando isso aqui acontece, cara, acontece o seguinte fenômeno. Se eu tenho duas grandezas x e y de tal maneira que a razão entre elas é constante, então acontece aqui tem que acontecer um fenômeno. Toda vez que eu dobro uma, olha aqui, ó, eu tenho y sobre x, né? Igual a c. Se eu dobrar uma das grandezas, para que a divisão sempre dê C, o resultado dê sempre C, toda vez que eu dobro uma, eu sou obrigado a dobrar a outra. Para que quando eu fizer a divisão, esse 2 morrer e continuar o mesmo C sempre. Quando eu triplico uma delas, a outra é obrigada a triplicar também, cara. Para que a divisão dê C. Quando eu quadruplico uma, a outra tem que quadruplicar também, cara. Tá? Então, isso é uma consequência direta dessa definição. Tá? Isso é... Se eu consigo descobrir já de antemão que y sobre x é sempre constante, então acabou. Porque aí tudo dá certo. Né? As grandezas se... Toda vez que eu duplico uma, a outra duplica, tudo... Acontece todo aquele esquema que eu expliquei. Né, por exemplo, se eu tenho um carro andando a 80 km por hora, o C aqui é a velocidade do carro, né? Por exemplo, se eu tenho assim o carro andando a 80 km por hora, a distância e o tempo são diretamente proporcionais, né? Porque se eu dobrar o tempo, tu concorda comigo que dobra a distância, já que a velocidade é constante, tu concorda comigo que a distância dobra também que o cara vai percorrer? Se eu triplicar o tempo, tu concorda comigo, já que a fórmula é D igual a V vezes T, se esse V é constante, é só passar esse T dividindo e tá aqui, ó. A distância e o tempo são diretamente proporcionais, já que a velocidade é constante, sempre 80. Tá aqui esse C, ó. Então, com certeza, se eu triplicar o tempo, vai triplicar a distância. Ou seja, toda vez que eu multiplicar o tempo por um número k, a distância vai ficar multiplicada pelo mesmo k. Entendeu? A consequência é essa. Tá entendendo? Né? Se eu tenho aquela formulinha lá, se a resistência é constante, né? Por exemplo, 3 ohms. Se a resistência é constante, ó,
se eu dobrar a intensidade da corrente pela fórmula, eu sei que V igual a R vezes I, então V e o I são diretamente proporcionais, tá aqui, ó, porque se a resistência for constante, então se eu multiplicar o I, se eu multiplicar a intensidade da corrente por um número K, obrigatoriamente a voltagem, se não me falha a memória, a voltagem é a energia cinética da corrente, né? Tá? É a energia com que os elétrons se movimentam na corrente, né? A voltagem vai ser multiplicada pelo mesmo número K, cara. Se a razão entre elas é constante, com certeza quando eu multiplicar uma por um número, a outra vai ficar multiplicada pelo mesmo número. Com certeza. A pergunta, na verdade, tá? Essa conclusão aqui é facílima de tirar. Se eu sei que isso aqui é verdade, então essa história de multiplicar uma e a outra ficar multiplicada também é óbvio. O que não é óbvio é o seguinte: o que não é óbvio é a volta. Ó, o que não é óbvio é isso aqui, ó. Será? O que não é óbvio é o seguinte: será que se eu tiver duas grandezas x e y de tal maneira, aí é que tá agora eu tenho as grandezas, mas eu não sei isso aqui, tá? Vamos supor que eu não saiba isso aqui, tá? Vamos supor que eu só saiba que as duas se relacionam, ou seja, que y é função de x, tá? Vamos supor que, em vez de saber isso aqui, ó, o que eu sei? Eu sei que y é função de x e sei que toda vez que eu multiplico, olha aqui, ó, toda vez que eu multiplico o x por algum número k, vamos supor que eu saiba que toda vez que eu multiplico o x por um número k, não interessa quem seja, qualquer número, tá? O y, que é o f de x, ó, o y fica multiplicado pelo mesmo número. Só que aí, em vez de escrever y, eu vou escrever f de x, tá? Vamos supor que eu saiba isso aqui, ó. Toda vez que eu multiplico x por um número, vamos supor que em vez de saber essa relação aqui, que nem eu sei em relação ao dVt ou o V igual a RI, tá? Eu saiba disso aqui, ó. Que é normalmente, que é o que em 90% dos casos, cara, eu sei, né? 90% dos casos que eu vou resolver regra de 3, o que eu sei é isso aqui, ó. Né? Eu pego as duas grandezas e imagino o seguinte, tá, mas se uma dobrar, será que a outra dobra também? Se uma triplicar, será que a outra triplica também? É isso que eu testo na hora da regra de 3. Tá aqui, ó. Vamos supor que eu saiba isso aqui. E esse K pode ser qualquer número real, tá? Vamos supor que toda vez que eu multiplique o x por algum número real, o y tá aqui, ó. O y, ó. Fique multiplicado, isso aqui é o y. Ó, isso aqui é o y. Ó. O y fica multiplicado pelo mesmo número. Aí eu pergunto para vocês, será que grandezas que se comportam dessa maneira são diretamente proporcionais? Ou seja, será que se isso aqui acontece, isso aqui vai acontecer também? Essa é a pergunta que não é fácil de responder. Tá? E a resposta é sim. A resposta a gente já viu que é sim. Porque se isso aqui vale para... Se o K e o X podem ser quaisquer números reais, né? Qualquer coisa, eu posso botar X igual a 1. Se isso aqui vale para todo X e para todo K, né? Vamos supor que no problema que eu estou resolvendo, eu verifique que isso aqui vale para qualquer X e para qualquer K. Então, para X igual a 1, o que acontece? F de K, que é K vezes 1, né? Que é K vezes 1, é igual ao K vezes o F de 1. Passando esse K dividindo, fica F de K
sobre K igual a F de 1. F de K sobre K igual a F de 1. Para todo K, ó, para todo K pertencente aos reais. Para qualquer K vale isso, né? A gente está supondo que no problema a gente descobriu que para qualquer K vale essa relação. Então eu posso botar K igual a X, porque X também é um número real. E já que esse K pode ser qualquer número real, ele pode ser o X também. Então olha o que acontece. X aqui e X aqui. E esse f de 1 é uma constante, né? F de 1 é uma função, né? Se eu tenho uma função, o f de 1 é um número. Isso aqui é uma constante. Então tá aqui, ó, a constante. F de x é o y, ó. E o x é o x, né, cara? Então tá aqui. Pronto. As grandezas são diretamente proporcionais. Grandezas que se comportam dessa maneira, ó, de fato elas são diretamente proporcionais. Tá aqui provado. Sim, Natan? Entendi. Grandezas que se comportam dessa maneira são diretamente proporcionais. E a regra de 3 é só já que a razão entre elas é sempre uma constante, eu posso igualar as divisões numa situação e na outra, que nem eu fiz na semana passada. Aí sai a regra de 3. Aí dá a regra de 3. Né? Se na primeira situação ele dá sempre uma situação inicial e depois pergunta em outra situação o que acontece com as grandezas. Bom, a divisão na primeira situação tem que ser igual à divisão na segunda. E aí tu só iguala as razões ali, as divisões. Que foi o que a gente já fez, não vou fazer de novo. Tá? Tá, agora sim, vamos começar a aula 16, já usamos 10 minutos aí da aula para revisar isso aqui. Isso aqui é uma coisa teórica, né? Mas só para mostrar para vocês uma vez na vida que isso aqui é uma questão teórica, né? O que interessa mesmo é tu saber fazer a regra de 3 direitinho. Tá? Então, assim, agora tu pega aí o teu caderno e vamos ver as inversamente proporcionais, tá? Agora sim, aí eu não vou fazer toda essa história, inversamente proporcionais. Tá? O que são grandezas inversamente proporcionais, cara? Se x e y são grandezas, cara, a gente diz que elas são inversamente proporcionais quando acontece o seguinte, ó. Quando y vezes x, cara, é constante. São inversamente proporcionais quando y vezes x é constante, cara. Ó. Isso aqui é que acontece. Em vez de ser a razão entre elas, é a multiplicação entre elas que é constante, tá? E aí acontece o seguinte fenômeno. Qual é o fenômeno que eu verifico na hora de resolver o problema? Na outra lá, eu verificava se uma dobra, a outra dobra também, aquela história toda. E aqui, o que eu verifico para ver se elas são inversamente proporcionais? Aqui é o seguinte. Quando uma dobra, a outra tem que dividir por 2. Quando uma triplica, a outra tem que dividir por 3.
E isso sai daqui, ó. Por quê? Isso sai daqui. Se acontece isso, olha aqui, ó. Se isso aqui é verdade, supondo que isso aqui seja verdade, olha aqui, ó, né, que y vezes x seja constante, tá? Que y vezes x seja constante, quando, ó, quando eu multiplico o x por 2, por exemplo, para que esse número continue sendo o mesmo c, tu concorda comigo que eu sou obrigado a dividir por 2 o y? Porque aí eu sei que y vezes x dá c. Só que se eu multiplico por 2 aqui, o c deveria multiplicar por 2 também, né? Para manter a igualdade. Então, para que essa igualdade sempre se mantenha, o y é obrigado a dividir por 2. Para anular o efeito dessa multiplicação. Se eu multiplicar o x por 3, o y, obviamente, é obrigado a ficar dividido por 3 também, para poder anular o efeito dessa multiplicação e o produto entre elas continuar constante. Tá? Ou seja, se eu multiplicar o x por qualquer número k real, o y obrigatoriamente tem que ficar dividido pelo mesmo número k. Essa é a consequência de ser inversamente proporcional. Só que o que eu não vou mostrar para vocês é que o contrário também, a recíproca é verdadeira, como o pessoal costuma dizer. Ou seja, se eu encontrar, o que eu não vou mostrar para vocês é o seguinte, ó, não vamos, né, se prender discutindo isso. Mas o que acontece também é o seguinte, ó, a recíproca é verdadeira, cara. A recíproca é verdadeira. Se eu pego duas grandezas, tá? Se eu pego duas grandezas x e y, de tal maneira que y seja f de x, e toda vez que eu multiplique o x por um número, o y fica dividido por esse número, toda vez que eu multiplico o x por um número e tiro o f dele, faço o y desse cara, ó, que é o f desse cara, a resposta vai ser o y dividido pelo k. Isso aqui, aplicando um argumento semelhante, que é isso aqui que eu verifico no problema, né? Será que quando eu multiplico o x e vejo qual é o y dele, será que fica o y anterior dividido pelo k? É isso aqui que eu verifico, né? No problema prático. Eu não fico tentando achar uma fórmula assim, né? Apesar de ter um professor brasileiro aí mundialmente famoso que diz que já dá para resolver achando a fórmula. Não, tudo bem, esse cara tem, né, um pouco, o cara tem que ser mais inteligente, assim, que a média, né? Normalmente a gente verifica isso aqui, ó. Ah, será que se uma dobra, a outra divide por 2, se uma triplica, a outra divide por 3? É isso que a gente verifica, né? E nós mortais aqui verificamos, né? Então, se isso aqui acontece, cara, ó, se elas se relacionam dessa forma, para todo x e para todo k que eu multiplique, se isso aqui acontece, então vai ser a consequência direta, cara, que y vezes x de fato vai ser constante. E essa constante aqui vai ser o f de 1, tá? A constante de proporcionalidade é sempre o f de 1. Ou seja... Professor, eu tenho uma pergunta. Só um pouquinho, Kennedy. Então, qual é a conclusão? Se as grandezas se relacionam do jeito que a gente está acostumado a verificar, então, de fato, as grandezas são inversamente proporcionais, e aí, em vez de igualar as divisões, eu igualo as multiplicações, que é o que eu vou fazer, que é o que a gente vai fazer agora um exemplo. Pergunta, Kennedy. Como a gente tinha visto ali agora, que se a gente multiplicasse o k por x, e para manter o c constante a gente divide o y por k também, tu multiplicou ali como f de x é o y, tu multiplicou o k por x e depois tu fez o 1 sobre k para manter o c constante. Só que eu achava que tu tinha que colocar o f de x sobre k.
Não 1 sobre K, é isso que eu não entendi. Onde 1 sobre... Não, fica Aí, ó. Isso. É a mesma coisa. É a É a mesma mesma coisa. coisa. É a mesma coisa, Kennedy. É isso aqui, ó. Tá? É a mesma coisa. Tá bom. É isso aí. Isso. Tá? Então, o que vai acontecer? Antes eu igualava as divisões, né? Na primeira situação ele te dava um par de informação, na outra outro par, e aí tu igualava as duas coisas, já que a divisão era sempre constante. Aqui eu vou igualar as multiplicações, que na regra de 3 a gente monta como se fosse multiplicar em linha. Na direta a gente faz cruzado, né? Na direta a gente multiplica cruzado. Aqui, porque é a divisão, na verdade, aqui a gente vai multiplicar em linha. Olha o que vai acontecer. Vamos supor... Ó, vamos... Nossa, mas eu só conheço a regra de 3 cruzada. Assim, linha eu nunca vi. Nunca viu a inversa? Ó. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Não, será a inversa eu já vi, eu só não vi a de linha. Não, mas é a inversa. Olha aqui, ó. Vamos supor que 7 pedreiros, tá? Um exemplo clássico. 7 pedreiros... 7 pedreiros construam 3 casas. 7 pedreiros construam 3 casas em, sei lá, em 6 meses. Tá? Quantas casas? 5 pedreiros, eu pergunto. 5 pedreiros vai construir quantas casas nos mesmos 6 meses? Como 6 meses é um tempo fixo, eu não conto ele. Porque é o tempo fixo. Quais são as grandezas que eu tenho aqui? O número de pedreiros e o número de casas, não é isso? Só que agora é o seguinte, eu não vou ficar olhando se uma grandeza vezes a outra é constante, eu não, né? Isso é uma coisa que é antinatural eu querer verificar isso aqui, ó. O que eu verifico? O que é natural eu verificar? O que é natural eu verificar é o seguinte, será que se... Não, para aí. Se o número de pedreiros diminui, o que acontece com o número de... eu fiz aqui, deixa eu só trocar uma coisa. Aqui eu fiz errado. Aqui o número de casas que tem que ser fixo. Desculpa, cara. Desculpa aí, apaga aí, por favor. Ó. Aqui o número de casas, cara. Vamos botar 3 casas. Em 6 meses. Tá? E aqui também 3 casas. Ó, aqui eu troquei as bolas, tá? Só refaz aí. Aqui eu quero saber o número de meses, cara. O número de casas que é fixo, desculpa. É esse aqui que eu não vou contar. Desculpa, cara. Só a gente. Fechou, Jarsor. Então, olha aqui, ó. O número de casas é fixo, então não olho para ele. Vai ser sempre o mesmo para todos. O que é natural eu verificar? Bom, se eu aumentar ou diminuir o número de pedreiros, o que vai acontecer com o tempo? Vamos supor aqui eu diminuir o número de pedreiros. O que tu acha, já que o número de casas é fixo, o que tu acha que vai acontecer com o tempo? Vai aumentar? Exatamente. E vai aumentar na mesma proporção, né? Tu concorda que por exemplo, se eu dobrar o número de pedreiros, tu concorda comigo que o tempo reduz pela metade? Sim. Se eu triplicar o número de pedreiros, tu concorda comigo que o tempo reduz para 1/3? Sim. Ou seja, é esse aqui o fenômeno, ó.
É esse aqui o fenômeno que eu analiso. E não esse. Só que a boa notícia é que se isso aqui funciona, isso aqui vai funcionar também. Tá aqui, ó. É consequência disso. Isso aqui funcionar. Então, o que eu posso dizer? Ó, como é que eu montaria essa regra de 3? É exatamente isso que eu ia te perguntar agora. Porque, tipo, por exemplo, no vestibular, tu não vai pensar em toda essa parte aí que tu mostrou agora. No vestibular, tu vai pensar o seguinte: será que se uma dobra, a outra reduz pela metade? É só isso que tu vai pensar na hora do vestibular. Ah, tá. Tá bom. Né? Eu tô mostrando para vocês aqui que se isso acontecer, então vai tudo dar certo. Eu posso montar a regra de 3 e tocar ficha. Tá bom. Obrigada. Tá? Aí o que eu faço? Ó. Ô, senhor, mas por exemplo, se eu tenho 7 pedreiros, 3 casas e 6 meses, se eu dobrar isso, tu diz que se eu dobrar, o tempo diminui. Mas isso não é óbvio. Isso é óbvio, não é? Porque Sim, se mas eu eu tenho... tô verificando isso aqui, Kennedy. E não isso. O que eu preciso para fazer a regra de 3 é isso. Mas o que eu verifico é outra coisa. É isso aqui. O que eu tô dizendo para vocês é que uma coisa de fato implica na outra. Se eu verificar isso aqui, então eu posso dormir descansado e usar isso aqui que tá tudo certo. Eu não posso usar isso aqui sem verificar isso. É isso que eu não posso. E isso aqui é natural da gente verificar. Isso é natural da gente verificar. Claro, é fácil de ver, por isso que a gente faz as questões de regra de 3 com certa celeridade, né? Porque isso aqui, ó, né, multiplicar uma grandeza e a outra ficar dividida, isso aqui é facílimo de verificar. Exatamente. Então, o que eu posso dizer? Já que isso aqui dá certo, então isso aqui vai dar também. Ou seja, se 7 pedreiros, ó, 7 pedreiros vezes 3 meses tem que ser igual, ó, que é f de 1, né? Vai ser o f de 1, tem que ser igual também a 5 pedreiros em y meses. Pronto. Vamos chamar essa aqui de x e essa aqui de y. Ó, 7 pedreiros, 3 meses tem que ser igual a f de 1, que também tem que ser igual a essa aqui, 5 vezes y. Ó. Ou seja, 7 vezes 3 igual a 5 vezes y. Tá? Y é igual a 4,5, né? Não, 4,2 eu acho. É vezes 5. Tá? Igual a 21 sobre 5. Pronto. Porque o produto entre elas... Porque agora eu sei que o produto entre elas é constante, ó. Isso igual a isso. É sempre o f de 1, né? Então esse produto tem que ser igual a esse. Como é que eu montaria a regra de 3, Nuno? Assim, na hora da prova. Eu botaria assim, ó. 7 pedreiros, 6 meses. Ó. Y meses para 5 pedreiros. Não é assim que eu monto a regra de 3? Só que agora, como é inversamente proporcional, tu não vai fazer em X, cara. Porque agora é o produto que é constante. Então aqui tu tem que fazer em linha. Cadê? Ah, aqui eu botei 7. Aqui não é 3, aqui é 6, né? Desculpa. Eu tô com esse 3 na cabeça aqui. 7 pedreiros, 6 meses, ó. Então aqui não é 21 sobre 5. Aqui é 6, cara. Desculpa, ó. 7 pedreiros, 6 meses. Tá ali, ó. Tá? Então aqui dá 42. Dá 42. Tá? Dá 42 sobre 5. Tá? É 7 pedreiros, 6 meses. 5 pedreiros, Y meses. Então, aqui, como é inversamente proporcional, eu não vou multiplicar em X, eu vou multiplicar em linha. Assim, ó, 7 vezes 6 igual a 5 vezes Y. Exatamente o que está ali em cima.
Exatamente o que tá ali em cima, cara. Tá? Então, o senhor pode fazer de novo sobre essa parte, só para me pegar direitinho? Aqui eu vou montar a regra de 3 como, Kennedy? 7 pedreiros, 6 meses, tá aqui. 5 pedreiros vai dar Y meses, né? É assim que eu monto a regra de 3, tá aqui as duas informações, ó. Né? 5 pedreiros, Y meses. Só que aqui é inversamente proporcional. Quando uma dobra, a outra reduz pela metade, né? E assim por diante. Então aqui eu não posso fazer cruzado, porque não é a divisão que é constante, é a multiplicação. Então o que eu vou fazer? 7 vezes 6 igual a 5 vezes Y. Aqui tem que ser em linha, ó. Aqui tem que ser assim, ó. E não assim. Sora, rapidinho uma pergunta. Então quer dizer que quando for diretamente proporcional é em X e inversamente é em linha, é isso? Tá bom. É Obrigada. isso aí, cara. Agora sim. Agora sim. Professor, inversamente proporcional é quando a gente fala, por exemplo, se 7 pedreiros fazem em 3 meses, eu faço 14 pedreiros, eles fazem em um mês e meio, é isso? É por isso que é inversamente proporcional, enquanto um aumenta, o outro diminui. É por isso que a gente tem que fazer em linha. Isso. Exatamente. Agora tu pega o teu livro aí na página 4 e tu vai fazer, cara, as questões 1. Faz aí a 1. Tem problema, faz a 1. Faz a 1 aí da página 4. Tá, eu vou apagar aqui. Faz a 1 aí, cara. É do livro para vestibular, né, Sora? Isso, do de revisão, isso mesmo. Eu vou ali pegar uma água que eu tô com a garganta raspando, já volto.
Quem dera se todas as questões Isso. do Enem fosse assim. A gente já vai chegar nas do Enem. Deu aí? Tranquilo, né? Aham. Nada Bem demais. fácil. Nada demais, eles só estão questão aqui, ó, página 4. Questão 1. Ele diz assim, ó, semanalmente o apresentador do programa televisivo reparte uma mesma quantia em dinheiro entre os vencedores de um concurso. Na semana passada, cada um dos 15 vencedores, ó, 15 vencedores, 720, né? Nesta semana houve 24 vencedores, cara. Então, portanto, a quantia vai ser Y aqui, pronto. Só que agora é o seguinte, já que o prêmio é sempre o mesmo, é uma constante, né? O prêmio é sempre o mesmo. Já que o prêmio é sempre o mesmo, se eu dobrar o número de vencedores, o que acontece com o valor que cada um recebe? Ele diminui pela metade? Se eu triplicar o número de vencedores, o que acontece com o dinheiro? Ele diminui para 1/3? Isso, então, ou seja, acontece aquela relação aparente, aquela relação que eu botei aqui, né? E aí eu posso, então, ter, já que aquela relação se verifica, eu posso ter certeza que essas duas grandezas aqui, elas são inversamente proporcionais. E aí o que acontece? Esse vezes esse tem que ser igual a esse vezes esse. Pronto, acabou. Ó. 15 vezes 720 tem que ser igual a 24 vezes y. Tá? Então fica 15 vezes 720 dividido por 24, cara. Igual a y. Aqui eu posso cortar várias vezes, né? Aqui eu posso cortar por 3, sobram 8. Aqui eu posso cortar por 3, sobram 5. Tá? Agora aqui eu posso cortar por... Deixa eu ver. Aqui eu posso cortar por 4 e sobram 2 aqui. E cortando por 4 aqui dá 180. Só que aí se eu cortar... Desculpa, aqui o 2 é azul. Sobrou 5, 182. Só que aqui eu ainda posso cortar esse 2 aqui, ou seja, eliminei tudo que estava embaixo. E aqui dá 90. 9 vezes 5 dá 90, né? 9 vezes 5 dá 45, então y é igual a 450 pila. Mas e como é que tu identifica quando for cruzado? Essa é a dúvida que eu tenho. Cruzado é quando uma duplica, a outra duplica também. Quando uma triplica, a outra triplica também. É que aumenta, né? Ou as duas diminuem ao mesmo tempo. Tá. É a que a gente está mais acostumado, né? Uhum. Então tá aí, dá 450 pila para cada um. Tá? Tranquilo, né? Todo mundo acertou. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Cara, tenta fazer a número, deixa eu ver agora, já foi, que horas são? 43. Eu vou fazer o seguinte, ó, essa 3, essa 2 e essa 3, cara, eu vou deixar pra tu fazer em casa, pra tu pensar, tá? E amanhã eu vou corrigi-las, tá? Amanhã a gente vê a última partezinha, que é uma grandeza proporcional a várias outras, tá? Que aí a gente vai ver ligeirinho, tá? Mas eu quero que vocês tentem fazer. Eu quero que vocês tentem fazer. Deixa eu ver, uma piscina tem bombas d'água. Primeira bomba funcionando sozinha, fazer a piscina 2 horas. Segunda bomba, 3 horas. Problemas de interpretação. Cara, eu vou deixar esses problemas aqui para amanhã. Eu vou passar ali no Eclass, tá? Eu vou deixar para tu fazer
deixa eu ver, 44. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês a fórmula quando uma grandeza é proporcional a várias outras agora e vou deixar os exercícios aqui, ó, da página 5, 6 e 7 para vocês fazerem, tá? Vou deixar os das páginas 5, 6 e 7 e já vou pegar outros aqui da lista da página 33, tá? E tu corrige esses exercícios amanhã, não? Isso. Tentem fazer, tá? Nesses 15 minutos que nos restam, o que eu vou botar aqui? Eu vou botar a fórmula de uma grandeza proporcional a várias outras, tá? Às vezes uma grandeza não é só proporcional a uma, né? Ela é proporcional a várias. A gente precisa dessa forma para resolver as questões aqui? Para que vocês vejam o formato do negócio, tá? Deixa eu... Tá, agora tu bota outro tópico aí, ó, proporcional a várias outras. Quando é que uma grandeza é proporcional a várias outras, cara? É o seguinte, ó. Aqui é aquela coisa, eu não posso escrever um número certo de grandezas, porque pode ser 10 grandezas, né? Proporcionais a várias outras. Não tem um número fixo. Mas o que acontece é o seguinte, vai ter uma fórmula. Por exemplo, isso aqui eu vou ter que explicar por meio de um exemplo, ó. Isso aqui eu vou ter que explicar por meio de um exemplo, cara. Vamos supor que x, y, z e w sejam grandezas, tá? Aqui eu escolhi 4 grandezas, tá bom? Tá? Ó, deixa eu ver aí. Vamos supor e suponhamos que y, ó, que y seja diretamente proporcional a x. Esse é o símbolo, tá? Esse infinito cortado aqui, ó, tá? Diretamente proporcional ao x, que y seja inversamente proporcional ao z e o y seja inversamente proporcional ao w também, tá? Tá? Quando fica assim é diretamente, quando é 1 sobre é inversamente, tá? Ó, 1 sobre é inversamente, ó. O que eu posso dizer dessas grandezas, cara? O que eu posso dizer é o seguinte, tá? Tá? Em relação ao x é diretamente e o y em relação ao z e ao w é inversamente. O que eu posso dizer é o seguinte, cara. O que eu posso dizer é que o y vai ser igual a uma constante k, que a gente já sabe que é f de 1 para tudo, né? Que multiplica isso aqui, ó. Ó, o x é diretamente proporcional, vai em cima, que nem o y, e o z e w, que são inversamente, vão embaixo. É isso aqui que acontece, ó. Tá? É isso aqui que acontece. Os que são diretamente proporcionais ficam em cima e os que são inversamente proporcionais ficam embaixo se multiplicando. Quer ver uma coisa? Pega batimentos cardíacos.
Deixa eu ver se tem alguma outra questão aqui. Sora, deixa eu ver se eu entendi. Ali onde tá dando exemplo, aquele sinalzinho do infinito ao contrário ali. Ao contrário, não, na horizontal. Isso aqui só quer dizer proporcional, tá? Ah, tá. Proporcional. Então, y é proporcional ao próprio x. Aqui está dizendo que o y é proporcional ao inverso do z, ou seja, inversamente Ah, proporcional. Né? tá. Proporcional ao inverso. Então, é inversamente. Aqui também é proporcional ao inverso do w. Então, inversamente. E aí é o seguinte, na hora de eu isolar o y na fórmula, o que é diretamente proporcional vai em cima na divisão e o que é inversamente vai embaixo. E tem a constante k. É isso que vai acontecer. Aí tu pega na página 33 agora, cara, pra gente encerrar, página 33, tu tenta fazer o exercício 1 ali. Tu tenta fazer o exercício 1. Ó, se tivesse uma outra grandeza aqui, que o y fosse diretamente proporcional aqui, ó, w, z, u, por exemplo, se o y fosse diretamente proporcional ao u, ele ficaria aqui, ó, junto com o x, ó, em cima. Tá? Ô, Sor, tu diz essa aqui do Enem, a resistência das vigas de dado, é isso? Isso, tá? Tenta fazer aí. Que aí eu vou deixar a 2 da página 6 para vocês fazerem de tema. Não, não vai Ah, é ficar pra fazer então. agora, Sor? Agora é para abrir na página 33, questão 1. Tá. E de tema fica a 2. Isso, que também é várias outras, né? De tema eu vou deixar outras variadas. Tá. Aí tu vai te virar nos 30 aí, tá? Pra resolver. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar aqui. Bem tranquilo. Tá, vou deixar várias ali da página 34, 35 também para vocês fazerem de tema ali. Tá, que tem umas questões bem atualizadas ali do Enem e tal. Porque essas questões de regra de 3 é mais pro Enem, cara. Na URGS tu vai usar na parte das porcentagens. Sor, eu consegui, já terminei, mas eu não sei se tá certo. O que deu a tua resposta? Deu letra C. É isso aí. E não tinha inversamente, por isso que não dividiu. Isso. Isso aí. Então é só tu entender.
Podemos corrigir? Sim, senhor. Então, olha aqui, ó. Página 33. Exercício 1, cara, diz assim, ó. Que a resistência da viga, tal. A resistência da viga... Ó, S... Ela é proporcional à largura B. E ela é proporcional ao quadrado da altura. Ela é proporcional a D ao quadrado, cara. Tá? Proporcional à altura ao quadrado. Bom, então quer dizer que o S, na verdade, tem que ser igual a uma constante K. Como é tudo diretamente proporcional, é B vezes D ao quadrado. Letra C é a resposta. E deu, né? Agora eu te pergunto, por mais que tu soubesse regra de 3 e se fosse bom em resolver a regra de 3, tu ia saber fazer um negócio desse se eu não tivesse te mostrado tudo isso aqui que eu te mostrei? Não. Com certeza não. Difícil, Eu sei né? o básico da regra de 3. Falando por mim também não. Claro, aqui vocês entenderam rápido porque eu fiz toda aquela outra explicação das outras mais fáceis, né? Aí aqui eu só botei a forma, só botei a maneira de fazer, vocês já entenderam, né? Não, senhor, agora eu fui lembrar, eu tava lembrando, fazendo o Enem ano passado, eu tentando botar a regra de 3 nos negócios, os negócios não iam. Meu Jesus Cristo, como é que faz isso? Agora esse ano eu vou saber fazer. Tomara. Pega então de novo Daí, a tua prova porque e vai eu refazer. não peguei o caderno. Eu não peguei o caderno. Mas alguns colegas aí pegou, entendeu? Pede para ele te mandar a foto Sim. da prova e vai refazer, entendeu? Agora é a hora. Ô, Sor, Vou pegar na internet. tem disponível. Tem de todos os anos, né? Tem desde 98 lá, o primeiro ano do Enem. 1998, vocês nem eram nascidos ainda, né? Ô, Sor, nessa parte que tu fez aí de inversamente, que tem que dividir o K pelo... Aquele exemplo que tu deu ali, que tu dividiu o K, o Y e o X por Z e W, tu fez isso porque Y é constante, tá certo? Não, K é constante. Ah, tá. K é constante. O Y é a grandeza proporcional a várias outras. Esse Y, ele é proporcional a essas quatro aqui. Tá, E é agora dessa entendi. maneira que elas se relacionam, com o K sendo a constante. Sim, tu multiplica por... Aquilo ali é um Y? Não, o que é aquilo ali depois do X? Aqui? U. Tá. Quer ver outra fórmula de grandezas proporcionais a várias outras? Tá? É isso aqui, ó. Conhece essa fórmula? Já deve ter visto nas aulas de química isso aqui, né? Não me lembro. Nunca viu essa fórmula da energia? Aqui o número de mol da quantidade de tá. Aqui a constante universal dos gases, aqui a temperatura, aqui o volume e aqui a pressão. Segundo ano, agora eu lembrei. Com certeza vocês já viram isso. Pois é. Por exemplo, aqui ó, a temperatura, ó, ou melhor, eu posso passar a pressão, o volume dividindo, ó. Ó, a pressão é inversamente proporcional ao volume e diretamente proporcional ao número de mols e à temperatura. E aqui o R é a constante dos gases, né? O R é a constante. Tá? Tá aqui um exemplo de grandeza proporcional a 3 outras. Tá aqui V, o N e o T. Tá? Claro, normalmente o número de mol ou seja, a quantidade de gás é constante, né? Então NR, a constante vira o produto de N por R. E aí fica PV sobre T. Quer dizer, PT sobre V. Aí tu usa a pressão, a temperatura e o volume, né?
O que é óbvio, né? Se a pressão aumenta, o volume diminui, né? E se a pressão aumenta, a temperatura aumenta também, né? O que é óbvio. Tá? Então tá aqui a fórmula, ó. Realmente uma fórmula com essa carinha aqui mesmo, ó. O problema é que às vezes vocês não ligam o nome à pessoa, mas tá aqui, ó. Tá? Tá aqui o exemplo clássico. Eu tava pensando aqui num exemplo, só que aí agora eu parei para pensar e não é inversamente proporcional, é diretamente proporcional. Por exemplo, quando tem uma reação química, quanto mais catalisador tu usa na reação, mais rápido a reação acontece. Só que quanto mais tu usa catalisador, mais rápido. Então é diretamente proporcional. Só tem que ver. Aí eu não entendo de química. Nesse nível, tu só tem que ver o seguinte. Se eu aumentar o catalisador, se eu dobrar o catalisador, será que dobra a velocidade da reação? Se não dobrar... Tem que ver se é proporcional. Hã? Tem que ver se é proporcional. Se não, por mais que aumente junto, não dá para usar a regra de 3. Mas, Tá. por exemplo, se uma aumentou 10% e a outra aumentar 5%, tudo bem, as duas aumentaram, mas não foi na mesma proporção. Entendeu? Aí não dá. Aí não dá. Por isso que eu tô martelando tanto nessa tecla de que assim, ó, tu tem que verificar o seguinte, se uma dobra, a outra tem que dobrar também. Se uma triplica, a outra tem que triplicar também. Não adianta aumentar só uma, aumentar um tantão e a outra aumentar só um pouquinho. As duas aumentaram, não é assim, tá? É por isso que tem que fazer a verificação antes, é tão importante. Porque senão a regra de 3 não funciona. Tá, pessoal? Então acho que vamos encerrar por aqui. E eu vou deixar um listão lá para vocês com várias questões desse livro aí. Esse livro é bom porque ele tem essas questões desse primeiro conteúdo aí de grandezas proporcionais, ele é super atualizado, tá? Ele é super atualizado. Aí as outras eu vou fazendo lista com questões da URGS à medida que a gente vê o conteúdo, tá bom? Então tá, pessoal, beleza? Até mais. Tchau, senhor. Obrigado pela aula. Eu que agradeço a presença de todos aí. Tá bom, pessoal? Tchau pra vocês.